nas aflições eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. E oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Vamos ficar de pé, depois a gente fica bastante tempo sentados ouvindo a palavra. Neemias, capítulo de número 2, nós vamos ler nessa versão revista e atualizada, do verso 1 até o versículo de número 10. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então, temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde está o sepulcro de meus pais está assolada e tem as suas portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Vamos dizer juntos, irmãos? Porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, guarde esse nome, Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar os filhos bem de Israel. Pode se assentar no seu lugar, nós vamos orar. Querido Deus, Altíssimo Pai, esta é a tua palavra. Amamos a tua lei. Ela é a nossa meditação todo dia. Senhor, e neste culto desta noite, tão importante para nós, que vamos já iniciar uma jornada de trabalho na nova semana, como é importante para nós, ó Deus, receber toda a instrução, toda a palavra que sai da tua boca. Por favor, Senhor, fale conosco, que a tua palavra prospere, que ela caia na boa terra, e nós somos um dos corações nessa noite. Deus permita que esta palavra gere frutos para a glória do seu nome. Oramos em nome de Jesus. Nós terminamos o louvor cantando assim: consagramos todo nosso ser a ti. Eu queria que você cantasse agora: eu consagro todo o meu ser a ti. De novo: eu consagro todo o meu ser a ti. Eu quero falar sobre o inimigo que age como amigo para os meus irmãos nessa noite. Alguém disse que nem todo sorriso é leal e nem todo conselho é santo. Você pode dizer para alguém que está ao seu lado?
Nem todo sorriso é leal. Nem todo conselho é santo. E eu queria que vocês, é claro que quando nós pensamos naqueles que resistiram a essa reconstrução dos muros, a gente pensa no Gesem, no Sanbalat e pensamos no Tobias. Mas nessa noite especial, vi que nós pensássemos aqui sobre Tobias. Tobias. Quem era Tobias? O primeiro texto bíblico fala que ele era amonita. Amonita. O texto já deixa bem claro que ele, juntamente com mais 2 colegas, mais 2 parças, eles são inimigos. Eles são opositores. Eles se opõem à reconstrução dos muros em Jerusalém, versículo de número 10. Só que a forma desses inimigos, vamos assim dizer, de atacar, eles não atacam com espadas. Eles atacam com críticas, com ironias, com manipulações. Nem precisa responder, mas eu vou perguntar. Conhece alguém assim? Não fale. Porque todos nós conhecemos. Alguém que ataca, instigado por Satanás, com críticas, ironias e manipulação. A Bíblia diz assim que quando eles ouvem Tobias e Sanbalat, que alguém estava pensando no bem de Jerusalém, no bem dos filhos de Israel, a Bíblia diz assim que eles descaem o semblante. Eles se entristecem profundamente, porque para eles ninguém deveria buscar o bem dos filhos de Israel. Já imaginaram isso, irmãos? Alguém se entristecer porque o outro se preocupa com o bem de alguém? Ficar triste. E se nós acompanharmos todo o texto de Neemias, que são apenas 13 capítulos, a gente vai perceber que eles, em muitos momentos, eles ficaram irados. Na verdade, eles ficaram possessos. Eles ficaram transtornados. Então aqui, o Tobias representa o espírito de sabotagem emocional, que teme o crescimento de alguém que está andando em Deus, que está avançando para um propósito sublime do coração de Deus. Porque quando está crescendo e alguém resiste, é porque essa pessoa que está resistindo, ela está estagnada, ela fica exposta. Quando a gente está crescendo e alguém não está crescendo, a pessoa tem dificuldades, irmãos. Principalmente se ela estiver sendo provocada e instigada por Satanás. Então Tobias representa aquelas pessoas inseguras emocionalmente. Então elas atacam tudo aquilo que as ameaça. Tobias tinha uma inveja travestida de preocupação. Ele, juntamente com seus companheiros, eles conseguiam ridicularizarem o projeto divino nas mãos de Neemias. Observavam tudo? Sim, mas precisavam se sentir no controle. Irmãos, nós estamos cercados de pessoas assim, sim ou não? É no trabalho, às vezes na família, tem aquela pessoa assim, dominadora, poderosa, poderoso, que já sabe tudo e quer manipular tudo e quer manipular todos, porque precisa se sentir no controle. Jordan Peterson, ele disse o seguinte: o invejoso não quer o que você tem, ele quer que você não tenha. Deu para entender? Vou ler de novo. O invejoso não quer o que você tem, ele quer que você não tenha. E eu quero que você vá comigo agora para Provérbios capítulo 14, versículo 30, quando o sábio diz assim, que o coração em paz dá vida ao corpo. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. É forte esse texto. É muito forte esse texto. O coração que está em paz traz vida para o corpo. E é tão bom ter vida no corpo. Mas quem tem inveja apodrece os seus ossos. Então, eu diria assim, meus irmãos e irmãs, que esse espírito de Tobias, ele provoca e atormenta muita gente. Porque o espírito de Tobias é o mesmo que estava presente lá no Éden,
quando a Bíblia diz assim que aquele casal, Adão e Eva, tinham uma direção, um norte, uma instrução de Deus, para que eles pudessem usufruir de tudo aquilo que havia no jardim, mas tinha um limite para eles. Eles não poderiam tocar na árvore que estava no meio do jardim. Aí tem a cena, no capítulo 3 de Gênesis, da serpente, que leva aquele homem e aquela mulher a desacreditarem naquilo que Deus mandou eles fazerem. O espírito de Tobias faz a mesma coisa. Ele vai lá, fala com Neemias, e o que está por trás, irmãos? O que está por trás? Que eles desacreditem no projeto que Deus mandou ele fazer. O Tobias aqui, ele zomba do processo. Ele zomba do projeto. Ele está fingindo que está apoiando, porque em alguns momentos ele chama para conversar, Neemias, mas ele está semeando dúvidas. O mesmo trabalho da serpente lá no Éden. Não é bem assim. É certo que Deus disse que de todo fruto não comereis. Não é bem verdade. Não é bem assim. Nada a ver. O Tobias aqui usa o bom senso, entre aspas, para tentar paralisar Neemias. Então, esta frase eu queria que você anotasse. Alguns não te odeiam pelo que você fez, mas pelo que você está prestes a se tornar. Porque a Bíblia diz que em Deus nós somos mais do que vencedores. O propósito de Deus e o projeto de Deus para a nossa vida tem começo, meio e fim. Então, Neemias 2, no versículo 19, diz assim, olha, eles zombaram de nós. Eles nos desprezaram. Mas aí ele lembra de orar e dizer assim para Deus, Senhor, então, responde ao Deus dos céus. Vem em meu favor. Age por mim e através de mim. Então, eu diria assim, este Tobias aqui simboliza um espírito crítico. Porque, irmãos, tem críticas que são boas. Elas são construtivas. Sim ou não? Boas críticas. E até quem traz uma crítica boa e construtiva sabe até como falar. Primeiro elogia, depois fala assim, olha, eu quero fazer uma observação. E você pense, bem, eu queria expor isso para você. É uma boa crítica, construtiva. Mas existem pessoas que carregam esse espírito crítico e manipulador, que quer minar a fé de quem está avançando. E a gente precisa ter muito cuidado nos dias que nós vivemos, para a gente não ter a nossa fé minada por críticas, por um espírito crítico e manipulador. É aquela voz dizendo muitas vezes no nosso ouvido, para que você está insistindo com isso? Você não vai conseguir. E a gente precisa entender, nós também que estamos aqui na questão da ampliação do templo, Neemias estava preocupado na reconstrução dos muros, né? John Piper, ele diz assim, toda obra de fé atrai oposição. Vamos gravar isso? Toda obra de fé atrai oposição, porque o inimigo teme o avanço do reino de Deus. Toda obra de fé, irmãos, atrai oposição. Então, se você tem um chamado, lembre-se disso, vai ter oposição. A Bíblia diz que enquanto Davi não for ungido, estava tudo certo. Quando Davi foi ungido, aí se levantaram filisteus, se levantaram inimigos, se levantou. Quando ele foi ungido, tinha unção, tinha óleo sobre a cabeça dele, ele estava preparado para viver o chamado profético que Deus tinha sobre a sua vida. Olha, foi uma multidão de inimigos, de gente que se levantou com oposição. Então Paulo escreve na sua carta aos Gálatas dizendo assim, olha, então, que vocês não parem, que vocês não fiquem intimidados, não vos canseis de fazer o bem, de caminhar dentro do propósito sublime e soberano de Deus. Não se sinta intimidado por nada. Alguém te disse uma palavra que não foi assim de te impulsionar e de repente para te paralisar, não aceite essa palavra. Lá dentro de você diga assim, eu rejeito. Você chega lá no médico, ele te dá um diagnóstico do inferno, né? Já de sentença. Dentro de você, você fala assim, amarrado, eu rejeito, em nome de Jesus.
Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. E como que a gente identifica esse espírito de Tobias até mesmo dentro e no meio do povo de Deus, meus irmãos e minhas irmãs? Porque o Tobias, ele sempre tem algo de negativo para dizer quando nós estamos construindo. Nos lembramos daquele momento lá na ilha de Malta, quando Paulo e mais 276 tripulantes daquele navio que foi totalmente despedaçado. A Bíblia nos fala que Paulo, ele começa a trabalhar, ele começa a juntar gravetos para manter a fogueira acesa. E a víbora vai picar exatamente quem estava à frente querendo trabalhar. Então, meus irmãos, lembre-se disso. Quem lidera, quem se levanta para o propósito de Deus, quem está na linha de frente, sempre vai sofrer ataques. Sempre vai ter oposição. Mas como é que a gente lida com isso? Críticas duras, gente falando, e muitas vezes gente falando em nome do inimigo. Fale para alguém que está ao seu lado, não fique paralisado. O que Deus falou sobre a sua vida vai se cumprir, vai acontecer. Diga para essa pessoa assim, não temas, Ele é contigo. Não temas, Ele é contigo. Mas a oposição vai se levantar. Alguém vai tentar nos convencer de que, nossa, isso é impossível, isso é inviável. E muitas vezes alguém que é manipulador vai usar palavras suaves para esconder intenções bem duras, bem difíceis. Queria que você abrisse comigo em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 14. Por favor, Enzo, coloca aí na tela. Das muitas palavras do tolo vem a ruína. É por isso que Davi é muito sábio no capítulo 1 de Salmos, quando ele diz assim, olha, não pare e não dê ouvidos a conselho de ímpios. Ele não tem nada para acrescentar na sua vida. Verdade ou não é, irmãos? O conselho que você precisa vem da palavra que sai da boca de Deus. Então não busque conselho de pessoas erradas. Olha o que diz o texto. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? Eclesiastes 10, 14. Eu li nessa versão que diz, das muitas palavras do tolo vem a ruína. Agora, por que isso acontece na vida, por exemplo, de alguém como esse Tobias aqui? Por que Tobias tem essa atitude? Ele tem medo da sua insignificância, irmãos. Ele não suporta ver o outro brilhar. Conhece alguém assim? Que não suporta ver o outro brilhar? Porque enquanto o outro está brilhando, esta pessoa, esse Tobias, está lembrando a sua própria sombra. Isso é sério. Então as pessoas que não têm coragem de lutar pela sua própria luz, vão tentar apagar a luz daquele que está brilhando. De uma forma ou de outra. Então por isso que vez ou outra no ambiente de trabalho tem alguém querendo puxar o tapete do outro. Tem alguém semeando uma fofoca para destruir o outro, para derrubar o outro. E essa pessoa está endemoniada, viu? E a gente precisa ter discernimento. Porque Neemias tem um discernimento tão lindo, irmãos, que de repente esses 3 camaradas aqui chamam Neemias para negociar, para sentar numa mesa e conversar. Como que eu vou sentar numa mesa com quem se escarnece do povo de Deus? Como é que eu vou me unir a pessoas que estão lutando contra e falando contra o meu projeto e o projeto que Deus me confiou? Então, preste atenção, irmãos. Aqueles tentarão apagar a luz dos outros. E a gente enfrenta isso muitas vezes em ambiente de trabalho, em ambiente escolar, universitário, onde nós estamos, enfrentamos esse ambiente de hostilidade. Alguém que não quer ver o nosso bem, que não quer ver bem o nosso crescimento, que não quer que a gente avance no propósito. E por trás disso está Satanás. Porque a Bíblia diz que ele veio roubar, ele veio matar. Então Jesus nos diz lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 21, ele diz assim, pois de dentro do coração vem invejas, malícias, de dentro do coração vem arrogâncias.
E é isso que o Tobias está agindo e fazendo. Sabe por que ele está fazendo todas essas coisas, meus irmãos? Porque ao longo da história aqui, da reconstrução dos muros, nós vamos perceber uma coisa muito terrível. Neemias, ele vai descobrir lá no capítulo 13, que esse Tobias aqui, ele fora beneficiado por Eliasibe, sacerdote, que era encarregado da câmara da casa do nosso Deus. Ele tinha se aparentado com Tobias e buscando beneficiá-lo. Versículo 7 de Neemias 13 diz assim: então eu soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias. Ele fez para Tobias uma câmara no pátio da casa de Deus. Ou seja, muitas vezes alguém dá lugar para Satanás, e a Bíblia diz assim: não deis lugar ao diabo, é para a gente resistir ao diabo. Sabe o que Neemias fez? Veja comigo o versículo 8. Isso muito me indignou. Isso me faz lembrar de Paulo e Silas, que após pregar o evangelho, tem aquela mulher adivinhadora que está dizendo, não estava dizendo errado, mas ela estava dizendo assim: esses homens são servos do Deus Altíssimo e estão anunciando, mas quem estava falando era o diabo na boca dela. E aí Paulo tem discernimento espiritual. E ele manda que aquele espírito de adivinhação saísse daquela moça. Veja, irmãos, o diabo ele não vem assim, feio, não. Ele vem travestido de anjo de luz, que pode inclusive confundir até o povo de Deus. É por isso que nós precisamos buscar em Deus nesse tempo. O Senhor nos dê um espírito de discernimento, nos dê discernimento de espírito, discernimento do mundo espiritual. Amém, irmãos? Discernimento do mundo espiritual. E a Bíblia diz que Paulo ficou indignado. Ele repreendeu aquele espírito de adivinhação. Aqui Neemias ficou indignado, versículo 8 do capítulo 13, a tal ponto que ele pegou, irmãos, que coisa linda, ele fez mesmo que Jesus no templo. Jesus viu que a casa dele estava se transformando em comércio, ele pegou um chicote e ele quebrou tudo lá, jogou tudo no chão e expulsou os vendilhões do templo, dizendo: a minha casa será chamada de casa de oração e não lugar para vender coisas. O Neemias diz a palavra que ele ficou indignado a tal ponto que ele pega os móveis da casa de Tobias e ele faz um bota fora. Jogou fora. Jogou fora. Por isso, quando a gente está orando por alguém que está endemoniado, a gente fala: Satanás, pega a sua mala e vaza. Em nome de Jesus. Junta aí, reúne toda a sua capetada e vaza. Em nome de Jesus, eu te ordeno que você vá para um lugar que Jesus Cristo te ordena. Neemias muito se indignou e atirou os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Era uma limpeza. Não há como a gente conversar com gente que não tem o conselho do Senhor, não há como receber conselho de um ímpio, não dá para negociar, não dá para parar e sentar à mesa com quem está longe do projeto e da revelação de Deus, para mim e para a sua vida. Então evite o Tobias. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resista ao Tobias, resista ao diabo, e ele vai fugir de você. Ele vai fugir de você. Como é que a gente vai também evitar de nos tornarmos um Tobias? Alguém com espírito crítico, alguém com espírito manipulador. A gente precisa curar as nossas comparações. A gente precisa aprender a celebrar o sucesso do outro. Amém, irmãos? Celebre o sucesso do outro. O irmão contou para você que ganhou um carro, comprou um carro. Se alegre. Conta que conseguiu comprar a casa própria. Celebre. Conta que conseguiu passar no vestibular. Celebre. Conta que venceu mais uma etapa, mais um semestre. Celebre. Porque enquanto nós celebramos a alegria do outro, irmãos, a Bíblia diz que nós estamos honrando. É um princípio de honra. A gente se alegrar. A gente se alegrar com aqueles irmãos. Já há muito tempo eu estava sem ir lá na igreja de Santa Rita de Caldas. Quase 2 anos.
E eu pedi o pastor Paulo para ir lá hoje. E é claro, quando fala que eu vou, pede para eu pregar, né? Então eu fui. Irmãos, que alegria! Que manhã maravilhosa nós tivemos lá. Não porque eu estava lá, porque Deus estava presente. Mas ver aquela igreja cheia. Eu disse assim, olha, agora se colocar mais cadeira, o pessoal já vai sentar, assistir o culto do lado de fora e no sol. Que alegria, irmãos. Celebrar. Que alegria celebrar. Celebre esse espaço nosso aqui. Amém? Está desconfortável, né? Mas tá bom. Né? Daqui a pouco a gente vai celebrar o maior. E daqui a pouco Deus vai mandar tanta gente e falar assim, nossa, e agora? É assim, irmãos, continua. Amém? Continua. Celebre o seu líder, a vida do seu líder. Não fique criticando. Não fique denegrindo a imagem do seu líder. Celebre. Deus, obrigado pelo meu líder de oração. Obrigado pelo meu líder da escola dominical. Obrigado pelo meu líder de célula. A minha anfitriã. Faz isso. Celebre. Celebre os aniversários. Quando eu vejo lá, hoje é aniversário de fulano, eu lembro e eu mando uma mensagem. Mas se eu mandar para todo mundo, eu não vou conseguir. Mas quem eu lembro e vejo, eu mando. Celebre. Fale para a pessoa que está ao seu lado, celebre mais. Fale assim, celebre o sucesso do outro. Amém, irmãos? Celebre o sucesso do outro. Tem um propósito maior do que o seu ego. Amém? E se você em algum momento se sente tentado ou tentada a ter aquela atitude, aquela necessidade de controle das coisas, sai do controle, por favor. Ore e peça, Deus, eu tenho uma tendência de ser manipuladora, de ser manipulador, de ser controladora, de ser controlador. Pede para Deus te libertar disso. A segurança em Deus elimina de nós a necessidade de competir com os outros. Aí nós temos um belíssimo hino que diz assim, que segurança tenho em Jesus, canta minha alma, canta ao Senhor. Se eu tenho segurança, eu não preciso competir com ninguém. Amém? Então, nossa, pastor, eu quero entrar naquele concurso, mas tem uma vaga e tem 800 candidatos ou 1000 candidatos. Você precisa só de uma vaga. E você é só um. Então, eu conto alegremente o testemunho da minha filha. Ela tinha paixão de ser concursada e trabalhar no Hospital da Criança em Brasília. Ela fez biblioteconomia. Tinha 50 e poucos candidatos. Ela foi passando em todos os processos. E ela chegou na entrevista final e a nota dela foi a maior. Passou em primeiro lugar. Você precisa só de uma vaga. Se você tem segurança, não precisa competir com ninguém. Amém, meus irmãos? Amém? Aleluia. Agora, como lidar com os Tobias nas nossas vidas? Porque eles apresentam todos os dias. Às vezes na vizinhança. Às vezes no trabalho. Primeiro, a gente não tem que entrar em debate com ninguém, irmãos. Certo? Não dá para debater com o João se você é flamenguista, ele é palmeirense. Deixa quieto. Não dá para um corintiano e um São Paulino. Não vai entrar, não vai chegar a lugar nenhum, não. Não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar em lugar nenhum. Como que a gente vai lidar? Não é para debater. Em momento algum, Neemias parou para ter uma conversa teológica. Não. É para orar e prosseguir. Eu gosto demais dessa música que diz assim, meu alvo é Cristo. Estou seguindo a um lugar mais alto. Meu alvo é Cristo. Eu não tenho que parar. Eu não tenho que entrar em debates. Mas também eu não tenho que falar por mim mesmo. O fruto da obra falará por si. Quando nós terminarmos essa obra e o pessoal da administração fala assim, irmão, sabe quanto na verdade foi gasto? A gente vai falar assim, uau! De onde esse dinheiro apareceu? Não precisa saber. Milagre não se discute, milagre se vive. Se vive. Milagre não se discute. Milagre se vive. Então, não pare. Fale isso para alguém que está ao seu lado, não pare. Fale assim também, olha, o inimigo quer te distrair.
quer roubar a sua atenção, quer tirar você do propósito. Sabe o que Neemias responde? Vai comigo aí no capítulo 6 de Neemias, o versículo 3. Olha o que ele responde para eles. Eles chamam para conversar, para parar. Neemias fala assim: enviei a eles mensageiros, dizendo: eu estou fazendo grande obra, de modo algum eu poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Tem uma frase do pastor da minha filha e bispo da minha filha, J.B. Carvalho, lá da Comunidade das Nações. Ele diz assim: quem desce para se explicar, deixa o propósito para justificar o ego. Você não tem que descer para se explicar. Deus cuida. Amém, irmãos? Eu não vou descer tão baixo, perguntar para Billy Graham: por que você não se candidataria à presidência dos Estados Unidos da América? Sabe o que ele disse? Eu não me rebaixaria tanto. Por causa do chamado de Deus na sua vida. Fale para alguém que está ao seu lado: eu não me rebaixaria tanto. Para tentar explicar coisa alguma, para descer. Não. Mas a gente precisa entender uma coisa, irmãos. Hoje eu conversava com um moço, preocupado, angustiado, até mesmo em lágrimas, sobre o seu trabalho, alguém lá carregado de ostentação, alguém que se gaba, não tem tanta capacidade, mas se sente o maioral no ambiente de trabalho. Eu disse para ele, vou repetir aqui para vocês, pensando na figura de Tobias. A presença de um Tobias não é sinal de fracasso, é sinal que você está avançando. Amém? É sinal que nós estamos avançando. Ninguém avança sem ter contrariedades, adversidades e oposição. É um bom sinal. É um bom sinal, irmãos. Amém? Se tem oposição, se tem opositores. Aí, lá em Êxodo 14, Deus fala para Moisés dizer aos filhos de Israel: o Senhor pelejará por vós, e vocês não ficarão vencidos pela murmuração. O Senhor vai pelejar por vocês. É Deus dizendo para Neemias: continue edificando. Enquanto eles estão falando, meu irmão, minha irmã, Deus está confirmando o seu chamado, o meu e o seu propósito. Tem gente falando? Tem. Opinião pública, irmão, sempre vai falar. Sempre vai dizer, sempre vai criticar, sempre vai achar. Mas Deus que nos conhece vai nos confirmar. A Bíblia diz assim que aí nós vamos ver a diferença entre quem está servindo a Deus e quem não está servindo a Deus. Então o que aprendemos aqui? Muitas vezes, aqui na figura de Tobias, o inimigo queria agir como amigo. Mas, irmãos, quem está envolvido, mergulhado no propósito, não desvia o seu olhar, não desvia o seu foco, sabe para onde está indo e sabe quem está o conduzindo. O Senhor está pelejando pelas nossas vidas. Então, eu vou repetir o que eu falei no início: nem todo sorriso é leal. Nem todo mundo que está sorrindo para você, de fato está sorrindo para você. Nem todo conselho é santo. E a gente precisa buscar conselho aqui na multidão dos conselheiros cristãos. Porque a Bíblia diz assim que na multidão de conselhos, a força, a graça, a bênção e a vitória. Muitas pessoas vão tentar nos desanimar com críticas destrutivas, ridicularizando a nossa vida, o nosso projeto. Mas Deus está dizendo assim, como ele disse para Josué: não temas, não te espantes, não te desanime. Não somente ser forte e corajoso. Eu, Senhor, te ajudo. Eu, Senhor, te tomo com a minha destra, com as minhas mãos. Eu, Senhor, declaro que onde você colocar a planta dos seus pés, você vai conquistar. É Deus dizendo: Josué, continue edificando. Josué, continue avançando. Gente vai falar, os cananeus vão falar, os girgazeus irão falar. Os eus todos irão falar. Mas com você está o braço forte do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé?